Pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, sexta-feira, dia 15 de julho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o pessoal do canal. A gente já passou aí de 250 assinantes para o nosso canal. A gente começou de uma forma despretensiosa, justamente para tentar colocar a par do investidor pessoa física qual que é o comportamento do fluxo estrangeiro no nosso mercado, e a gente analisa isso através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no nosso mercado de uma forma mais rápida, e também do fluxo oficial que é divulgado pelo próprio site da Bovespa. E a gente fica muito grato para você que assiste o nosso canal, assiste os nossos vídeos, ficarem realmente ligados qual que é a pressão que eles exercem no nosso mercado. Pessoal, hoje a gente tem uma novidade. A gente vai fazer aí o nosso review em base diária, mas lembra que vocês sugeriram a base semanal para a gente poder dar uma repassada? A gente também vai fazer isso no nosso vídeo. Então vamos acelerar o processo, vamos falar primeiro aqui nessa base diária. A gente fechou mais um pregão de alta para o nosso índice, 0,18, a gente é o oitavo pregão consecutivo de alta para o Ibovespa. Fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras na onda compradora, tanto para o mercado à vista quanto para o mercado futuro. Bolsas americanas fecharam praticamente no ambiente aí de estabilidade. Moeda americana, dólar comercial que fecha mais cedo, fechou praticamente no 0 a 0, e o dólar futuro com alta de quase 1%. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos contratos, como é que foi a evolução do dia de hoje? Pessoal, começar no dia dessa forma, né? Comprador para o Ibovespa futuro e também para o dólar futuro. Quando a gente fez o nosso giro rápido do mercado, era meio-dia e 15, eles estavam com praticamente aí 56 milhões de reais na ponta compradora para o nosso índice futuro. A gente, na ocasião, a gente já estava com uma valorização em relação ao fechamento do pregão de ontem de pouco mais de 300 pontos, né? E essa movimentação de correção que a gente teve aqui entre 12 e 13 horas, o fluxo, entre aspas, tá pessoal, não deu nem bola. Eles ficaram praticamente aí estáveis entre meio-dia e 3 da tarde. A gente chegou depois a retomar essa movimentação de alta, a gente chegou até a marcar uma máxima do dia em base horária, 56.250, e eles nas 2 horas finais intensificaram o volume comprador para o Ibovespa futuro, o que a gente não viu refletido na movimentação dos preços. A gente perdeu aqui, né, cerca de 450 pontos nessa hora final, nessas 2 horas finais aí do nosso pregão. No dólar, pessoal, a gente chegou até começar a primeira hora do dia com uma desvalorização aqui de cerca de 6,5 pontos, e já eles atuando na ponta compradora. Quando a gente fez aí o nosso giro do mercado, eles já estavam com quase 20 milhões de reais na ponta compradora, e a moeda americana já estava voltando para a trajetória ascendente no intraday do pregão de hoje. Depois que a gente fez essa máxima aqui às 12 horas, a gente ficou praticamente no ambiente lateral descendente até às 5 horas da tarde. A gente chegou a perder aqui cerca de 20 pontos no dólar futuro. Na hora final a gente teve aquela arrancada, principalmente mais para o final do pregão, e eles terminaram com a movimentação do dólar em 3.297,5. No caso de projeção aqui, eles terminaram com um preço médio de 3.281, deu 16,5 pontos no dólar, o que deu uma projeção de pouco mais de 5 milhões e 900. No caso do Ibovespa futuro, eles tomaram aqui um loss de 200 pontos em relação à movimentação, que deu um pouco mais de 600 mil reais de prejuízo. Vamos falar agora lá nos nossos contratos em base diária. Peço perdão para o pessoal aí que a voz está meio ruim, porque o ambiente de gripe tá pegando. Bom, pessoal, a gente teve aqui uma movimentação ascendente hoje para os nossos contratos do Ibovespa futuro, onde que fez o quê? Praticamente eles zeraram aquela posição vendedora que a gente tinha observado no início do contrato Q, e a gente tinha feito um pico de venda aqui no dia 27. Então eles recompraram praticamente tudo, estão no 0 a 0. Vamos ficar atento nessa movimentação, porque desde quando eles pararam de vender, né, fazer evolução descendente de fluxo, a gente teve uma evolução para o índice, a gente saiu de 49.900 e a gente foi pular para quanto? Para 55.800 pontos. Então a gente teve uma valorização de praticamente 6 mil pontos no nosso índice desde quando eles pararam de vender o Ibovespa futuro. No dólar, pessoal, a gente teve aí o primeiro dia, né, de movimentação ascendente, depois que a gente corrigiu aqui, ó, a gente saiu no dia 7 de 3.397 para 3.267. A gente corrigiu aqui 130 pontos, ou seja, 13 centavos na moeda americana, e eles estão na ponta compradora, já inverteram a mão
desde o dia 8 de julho, e eles estão acumulando aqui um pouco mais de 114 milhões de reais, e hoje a gente teve o primeiro pregão de movimentação ascendente da moeda americana. Vamos ficar observando isso para os próximos pregões. Por quê? Porque o contrato já está se aproximando do fim no final desse mês. Pessoal, praticamente a mesma movimentação que eles estavam quando a gente fez o nosso giro, das posições compradoras e vendedoras, eles conseguiram aí manter até o final do pregão. Eles estavam como carro-chefe de compra as ações de Petrobras. Acabou que a gente teve aí Petrobras como segundo maior ativo na ponta compradora. Eles estavam também na ponta compradora de Itaú. Eles intensificaram bastante essa movimentação de compras do Itaú. Lembrando que Itaú, né, Bradesco, Ambev são ativos que têm um nível de peso no nosso índice muito interessante. Vocês vão perceber isso quando a gente for falar mais para frente dos nossos dados semanais. Então, eles atuaram nessa ponta compradora, né? Itaú, Petrobras, CSN, que eles já estavam atuando na ponta compradora mais cedo, em pouco mais de 15 milhões de reais, terminaram com praticamente o dobro desse movimento, né? E também no caso aí BB Seguridade, no caso a Vale Preferencial também, eles atuaram na ponta compradora no pregão de hoje. Então, a gente teve aí uma variação média de 0,36 negativo para os ativos que eles compraram e uma variação média positiva de 0,09 nos ativos que eles venderam. Lembra que a gente sempre comenta isso, que é muito difícil eles perderem dinheiro no mercado à vista, que não é usual a pressão de preços por parte deles, só que hoje foi um dia nesse sentido, e principalmente que a gente teve aí, tanto na ponta de compra como na ponta de venda, uma projeção de prejuízo no nosso mercado à vista por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, falando lá das opções, a gente já tinha observado que eles estavam na ponta vendedora em Petrobras e Vale no nosso giro do mercado. Só que no caso de Petrobras, eles inverteram essa posição até no final do pregão. Eles estavam com um pouco mais de 1 milhão e 700 na ponta de venda de caos de Petrobras, eles diminuíram bastante essa posição e aumentaram a posição de puts de venda, que é a projeção de alta. Então no final do dia eles conseguiram aí ter uma projeção leve de ponta positiva para as opções de Petrobras. No caso de Vale, não, Vale continuou aquela toada de venda, eles estavam com 1 milhão e 300 e fecharam o pregão de hoje com 2.300, e eles estavam na ponta vendedora de puts em cerca de 200 mil. Eles inverteram inclusive a venda de put, que é a projeção de alta, para a compra de put, que é a projeção de queda. Então no caso de Vale aqui, cerca de 2 milhões e meio de projeção de queda nas opções hoje. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso quadro. Eles estão praticamente já atuando aí na série H para comprar as opções de Petrobras. Hoje eles tiveram aí uma projeção de lucro de quase 500 mil, né? Bem interessante, porque foi um pouco mais de 7%, e eles perderam dinheiro 0,13 nas opções que eles atuaram na ponta vendedora, basicamente as da série G. No caso de Vale, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo de 9,09 nas opções que eles atuaram na ponta compradora e também aí uma projeção de lucro de 1,67 nas opções que eles atuaram na ponta vendedora. Bom, tá aqui o nosso fechamento semanal. Inclusive o pessoal aí do nosso canal já chegou a cobrar, e a gente vai começar a fazer agora todo o último dia da semana, o último dia útil que a gente tiver, esse acompanhamento do fluxo em base semanal. Pessoal, a gente tem aqui a coluna de cotação. O Ibovespa terminou hoje então 55.578. Na semana foi uma variação positiva de 4,59, e esse saldo que está aqui, pessoal, corresponde ao saldo pelas corretoras estrangeiras que a gente acompanha em todos os ativos que pertencem ao Ibovespa. Atualmente são 59 ativos que fazem parte do nosso índice, então a gente já está filtrando aqui qual que é o saldo total da semana para esses 59 ativos que fazem parte aí para o nosso índice. Também a gente teve aí para o Ibovespa Futuro uma movimentação de alta na semana, 3,64, e também um fluxo comprador por parte deles na semana, um pouco mais de 350 milhões de reais. O dólar comercial fechou aí uma semana de queda, 1,63, fechou a 3,25, conforme a gente viu lá, e o dólar futuro também fechou uma semana em queda de 0,65, e no dólar futuro eles estão atuando na ponta compradora. Essa semana eles atingiram praticamente aí 100 milhões de reais na ponta compradora da moeda americana. Bom, pessoal, dos ativos que a gente acompanha no nosso desenvolvimento diário, a gente acompanha 10 ativos na ponta compradora e vendedora. Para essa movimentação semanal,
a gente vai começar a acompanhar o que? 15 ativos na ponta compradora e vendedora. Porque como o volume semanal é maior, a gente tem condição de abordar mais ativos que são relevantes para o nosso índice. E se a gente for observar bem, 15 para um lado e para o outro, a gente tem 30 ativos. E o nosso índice é composto por 59 ativos. Então a gente está acompanhando aqui em número praticamente aí metade do nosso índice, né? Um pouco mais da metade do nosso índice. Em termos de percentual de peso, certamente 70 a 80% da nossa bolsa a gente está acompanhando aqui pelo fluxo estrangeiro, porque ações de peso como Itaú, Ambev, Bradesco, todo o setor bancário, né? Banco do Brasil, e todos os setores que têm aí o maior peso no índice, esses 30 ativos aqui vai dar uma boa noção para que a gente possa perceber qual pressão que está dominante no nosso mercado. Bom, como carro-chefe de compra, nessa semana a gente teve aí as ações do banco Itaú, quase 170 milhões de reais e uma valorização semanal de 4,41%. Depois a gente foi seguido por Petrobras, 150 milhões, pouco mais de 11% de valorização na semana. Também a gente teve aqui as ações da Vale, né, todas as duas ações preferenciais. Vale que teve uma valorização na semana de 5% e também 100 milhões de reais na ponta compradora. É claro que dos ativos que estão na ponta compradora, tem ativos que não vão ter a valorização da semana. Só que o que é interessante a gente saber, como a gente sempre faz na nossa evolução diária, é que os ativos que eles atacaram na ponta compradora, eles tiveram uma variação média positiva em 6,25. A gente teve ativos aqui, por exemplo, no caso aqui do setor de siderurgia, eles atuaram na ponta compradora em CSN, no caso em Gerdau, no caso em Uzi Minas também. Então, quer dizer, ativos que tiveram valorizações superiores a 10% nesta semana. Também eles atuaram nessa ponta compradora, como também atuaram na ponta compradora em ações tipo de Fibria, porque Fibria sofre com a desvalorização da moeda americana, só que eles estão comprando a moeda americana aqui no mercado futuro, de repente eles podem estar fazendo hedge também em Fibria, porque de repente se a gente tiver uma correção para a moeda americana, eles estão, entre aspas, tá pessoal, protegido, porque a tendência desse ativo vai ser de acompanhar a valorização possível se a gente tiver na moeda americana no nosso mercado. Bom, dos ativos que eles atuaram na ponta vendedora, também eles perderam dinheiro, 2,94. Só que além do volume ter sido bem menor, eles tiveram essa variação média menor do que os ativos que eles atuaram na ponta compradora, certo? Cerca de 184 milhões de reais contra 872 milhões de reais dos 15 ativos que eles atuaram na ponta compradora no nosso pregão. Em relação a projeções, pessoal, olha que interessante, 54 milhões de reais como projeção para os ativos que eles atuaram na ponta compradora e 5 milhões na ponta vendedora. Então tiveram aqui praticamente aqui 49 milhões de reais de projeção de lucro nas ações que eles operaram durante essa semana. É isso que é interessante a gente saber, que o poder do fluxo estrangeiro tem no nosso mercado em relação à pressão de preços que eles fazem em cima dos nossos ativos. Vamos ficar atento em relação a isso e todo o fechamento de semana a gente vai poder fazer esse apanhado dessas ações e a gente perceber qual que é a pressão que está sendo feita aí por parte deles no nosso mercado. Ok? Pessoal, um excelente final de semana. Mais uma vez aí, obrigado por quem está curtindo o nosso canal, quem está dando joinha nos nossos vídeos. Estão todos aí muito empenhados em poder acompanhar o fluxo estrangeiro. Eu acho isso muito importante, como eu já mencionei no início do vídeo. É um tipo de tema não muito explorado por grande parte do mercado. O pessoal costuma só falar por alto em relação ao fluxo e tal, só que no nosso canal a gente tem, e a gente está mostrando através desses dados por parte aí, tanto do fluxo oficial como também das corretoras estrangeiras que atuam na nossa bolsa, que eles fazem pressão de preços nos nossos ativos. Ok? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!